Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Lendário. Capítulo 231. Uchiha Obito fugiu, deixando a intenção assassina que irradiava de Yagura Karatashi atingir seu ápice. Olhando para os quase 100 shinobi rebeldes cercados diante dele, Yagura gritou uma ordem fria: mate todos eles. No segundo seguinte, centenas de Anbu mascarados de Kirigakure avançaram com lâminas em punho. O caos irrompeu. O que era esperado ser um massacre unilateral se transformou em algo completamente diferente. Os rebeldes, sabendo que não tinham esperança de sobrevivência, desencadearam uma ferocidade desesperada que chocou até mesmo a elite Anbu. Apesar de estarem em menor número, os shinobi rebeldes conseguiram manter sua posição, forçando a Anbu a parar. Observando a luta se desenrolar, Yagura zombou. Estilo aquático, jutsu do dragão aquático. Um enorme dragão aquático surgiu no campo de batalha caótico, atacando indiscriminadamente aliados e inimigos. Rápido e implacável, o ataque de Yagura não deixou espaço para a defesa. Em meros momentos, ambos os lados sofreram pesadas baixas. Mas Yagura não havia terminado. Suas mãos passaram rapidamente por outra sequência de selos. Estilo aquático, grande jutsu da cachoeira. Uma onda torrencial de água varreu o campo de batalha, espalhando shinobi como folhas em uma tempestade. Nem mesmo seus próprios Anbu foram poupados. Yagura é louco. Ele nem nos vê como pessoas. Esse monstro é digno de ser nosso Mizukage? Como você ainda pode servir alguém como ele? Esqueça isso, vamos derrubá-lo primeiro, ou nenhum de nós sairá daqui vivo. Os shinobi rebeldes voltaram toda a atenção para Yagura, atacando com uma determinação unificada. Enquanto isso, os Anbu hesitaram e recuaram, não mais dispostos a se envolver. Embora os Anbu estivessem sob o comando direto do Mizukage, eles não tinham desejo algum de confrontar um louco que atacava a todos indiscriminadamente. Em vez disso, eles escolheram se afastar, observando silenciosamente o caos se desenrolar. Onk. Cercado por inimigos, Yagura zombou com uma expressão imperturbável. Uma técnica de estilo aquático após a outra saía de suas mãos. Estilo aquático, bala presa de água. Liberação de água, bala do dragão de água. Estilo água, onda explosiva de água colidindo. Com o campo de batalha tão perto do mar, o poder de suas técnicas de estilo aquático foi amplificado exponencialmente. Sob seu ataque implacável, nenhum dos rebeldes conseguiu chegar perto dele. Em vez disso, eles caíram um por um, subjugados pela força de seus ataques. Yagura era como um tigre em um rebanho de ovelhas, ceifando vidas impiedosamente. Droga! Yagura é muito forte. Esse bastardo. Como podemos não derrubá-lo depois de tudo isso? Ele é poderoso o suficiente para proteger a vila, mas ele vira sua lâmina contra seu próprio shinobi. Como Kirigakure acabou com um monstro desses? O desespero estava estampado nos rostos dos rebeldes. A força esmagadora de Yagura os deixou sem esperança. Matá-lo parecia impossível. Keri não tem futuro. A vila está condenada nas mãos de Yagura Karatashi. Droga! Essa deveria ser nossa chance. O poder do Mizukage é muito grande. Não somos páreo para ele. Em meio ao desespero, o sorriso frio de Yagura se aprofundou enquanto ele olhava para os rebeldes. Agora vocês veem a verdade, tolos. Preparem-se para enfrentar a ira do seu Mizukage. Quando sua voz caiu, Yagura se preparou para desferir um golpe final nos rebeldes restantes. Mas antes que ele pudesse agir, uma figura caiu no campo de batalha como um meteoro, atingindo o chão com um impacto ensurdecedor. Bum! A terra tremeu, e rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam do ponto de impacto. Poeira e detritos encheram o ar, agitados por uma poderosa onda de choque. Uma voz surgiu de dentro da nuvem de poeira, calma, mas autoritária. Parece que cheguei bem na hora. Enquanto a poeira baixava, a silhueta de Mirai surgiu, segurando Terumi Mei em um porte de princesa. Ela parecia tão delicada quanto um pássaro aninhado em seus braços. Uchiha Mirai. Yagura, ainda sob a influência do Genjutsu, não demonstrou emoção. No momento em que viu Mirai, ele atacou. Estilo água, chicote de água. Rachadura. Um grosso chicote de água atacou Mirai, mas ele casualmente acenou com a mão, quebrando-o com facilidade. No instante seguinte, hastes pretas se materializaram do nada, perfurando os membros de Yagura com extrema precisão. Essas hastes, forjadas a partir da liberação Yin-Yang, bloqueavam o fluxo de chakra. Quando eles atacaram, a consciência de Yagura clareou e ele recuperou os sentidos. Uchiha Mirai, Baki. Antes que Yagura pudesse terminar a frase, uma barra preta perfurou seu crânio, acabando com sua vida. Jin. Parabéns ao anfitrião por adquirir com sucesso a recompensa. Estilo água, Jutsu Espelho de Água. Mirai bateu palmas, satisfeito com o resultado. Jutsu Espelho de Água, hein? Uma técnica de assinatura de Yagura. Nada mal. Quanto ao motivo de ele ter matado Yagura imediatamente, expor o fato de que o Mizukage estava sob Genjutsu não trouxe nenhum benefício aos seus planos. A morte de Yagura, mesmo como um tirano, foi muito mais útil. Depois de lidar com Yagura, Mirai voltou sua atenção para os shinobi restantes de Kirigakure, que estavam congelados em choque. Tendo testemunhado o futuro, por que você não se curva? As palavras ecoaram pelo campo de batalha, deixando os shinobi perdidos. Momentos atrás, Yagura parecia invencível. No entanto, este homem o matou com facilidade, como se não fosse mais difícil do que abater uma galinha. Não, é mais fácil do que matar uma galinha. Eles nem tinham visto como ele tinha feito isso. Eu te darei mais uma chance, disse Mirai, seu tom gelado.
Ajoelhe-se ou morra. Os Shinobi rebeldes, liderados pelos subordinados de Terumi-mei, foram os primeiros a se ajoelhar. Já tendo jurado lealdade a ela e havendo nos braços de Mirai, eles não ofereceram resistência. A Anbu, no entanto, hesitou. Para eles, Mirai era um intruso, um homem que não só havia matado seu Mizukage, mas agora exigia sua submissão. Era impensável. Mirai esperou alguns segundos antes de colocar Mei gentilmente no chão. Estilo de madeira. Árvores grossas irromperam do chão, suas videiras cobertas de espinhos se espalhando rapidamente. Os gritos angustiados do Zambu encheram o ar, mas foram abruptamente silenciados. Sangue pingava constantemente dos galhos, o som assustadoramente claro no silêncio recém-descoberto. Só então Mirai olhou de volta para o Shinobi ajoelhado. Lembre-se disso, o futuro me pertence. Capítulo 232. Gole. Eles estão todos mortos. Que tipo de poder é esse? É assustador. Os Shinobi de Kirigakure ajoelhados no chão engoliram em seco seus rostos pálidos de medo. O fedor de sangue pairava espesso no ar, fazendo seus corações dispararem incontrolavelmente. Rios de sangue viscoso e vermelho se acumulavam no chão, evocando um terror primitivo bem no fundo deles. Se não tivessem escolhido se ajoelhar imediatamente, sabiam que teriam acabado como os corpos dos Zambu espalhados ao redor deles, sem vida e descartados. Comparados à crueldade de Uchiha Mirai, seus anos de sobrevivência na Vila da Névoa Sangrenta pareciam risíveis. Mesmo durante a Terceira Grande Guerra Ninja, eles não encontraram nada tão horripilante quanto a presença atual de Mirai. Ele não havia liberado técnicas divinas como Susanoo. Ele simplesmente bateu palmas enquanto permanecia imóvel, aparentemente à vontade. E então, o quarto Mizukage, um homem de imenso poder, estava morto. Centenas de Shinobi de elite da Anbu também tinham caído. Tudo foi tão rápido e sem esforço, não deixando espaço para resistência. Se alguém tão formidável quanto Yagura tivesse sido tratado tão facilmente, que chance eles, meros ninjas de pé, tinham? Eles não eram melhores que formigas em comparação. A força demonstrada por Uchiha Mirai parecia quase divina. Enquanto os Shinobi de Kirigakure tremiam ao ver seu poder, Mirai permaneceu em silêncio, calculando as recompensas que passavam por sua mente. Das centenas de Anbu que ele tinha acabado de matar, ele tinha acumulado quase 800 pontos de atributo. Seu físico, força mental e poder físico tinham todos ultrapassado 9.000. Ultrapassar o limite de 9.000 também desbloqueou uma nova habilidade ocular, a Menotejikara. Esse extraordinário poder espacial lhe permitiu trocar as posições de qualquer objeto dentro de sua linha de visão. Uma habilidade realmente impressionante. Isso é emocionante, Mirai murmurou, com uma rara pitada de entusiasmo em sua voz enquanto ele sondava o potencial de Amenotejikara. A técnica permitiu que ele se teletransportasse instantaneamente ou qualquer objeto dentro de sua visão trocando suas posições. Em combate, isso poderia produzir resultados inesperados e devastadores. Por exemplo, na série original, Uchiha Sasuke usou a Menotejikara para trocar de lugar com uma lâmina, evitando um ataque de Uchiha Madara enquanto simultaneamente empalava Madara com a arma. Para combate corpo a corpo, a Menotejikara tinha uma vantagem sobre a técnica do Deus do Trovão Voador, pois não exigia marcadores pré-posicionados para teletransporte. No entanto, o que realmente fez Mirai apreciar a habilidade foi sua função secundária. O poder de realocar objetos dentro de sua visão para qualquer posição que ele desejasse. Em termos práticos, isso não era nada menos que uma técnica divina. Na série original, até mesmo Madara dos Seis Caminhos foi pego de surpresa quando Sasuke usou a Menotejikara para realocá-lo, deixando-o vulnerável ao Rasen Shuriken de Naruto e ao Chidori de Sasuke. Com essa habilidade, Mirai podia simplesmente ficar parado e lançar um ataque. Tudo o que ele tinha que fazer era realocar seu oponente para a linha de fogo, garantindo um acerto. Talvez essa utilidade esmagadora fosse o motivo pelo qual Sasuke só usava a técnica com moderação na série original. Seu poder absoluto era quase quebrado demais para ser empregado livremente. Para Mirai, porém, essa capacidade ocular recém-despertada foi uma tremenda recompensa. Mirai, no que você está pensando? A voz de Terumi meio trouxe de volta à realidade. Olhando para o Shinobi de Kirigakure ainda ajoelhado, Mirai disse calmamente. De agora em diante, Kirigakure estará sob meu comando. Vá assumir o controle da vila. Sim. Os Shinobi se espalharam imediatamente, usando cada grama de sua força para executar a mais rápida técnica de cintilação corporal que conseguiram reunir. Estar na presença de Mirai parecia sufocante, e a chance de sair era um alívio. Mirai, vamos também, Mei sugeriu, sua expressão inquieta enquanto olhava para o campo de batalha encharcado de sangue. A visão de cadáveres pendurados em galhos espinhosos, com o sangue ainda pingando, fez seu estômago revirar. Tudo bem. Descansaremos na Torre Mizukage esta noite? Antes que Mirai pudesse terminar a frase, ele se virou bruscamente em direção à sombra de uma árvore em um beco próximo. A Menotejikara. Com uma onda de poder ocular, uma figura humanoide pálida apareceu diante dele, com o pescoço firmemente agarrado em sua mão. Zetsu branco. Segurando a criatura no alto, Mirai apertou o aperto com mais força. Rachadura. O corpo do Zetsu branco ficou flácido instantaneamente. Jin. Parabéns, anfitrião. Recompensa adquirida. Mais um para físico. Matar Zetsu branco também rendeu recompensas? Ao ouvir a notificação do sistema, os olhos de Mirai brilharam de intriga. Ele não conseguiu evitar rir, sua risada ficando mais alta e desenfreada. Ha ha ha.
Ha 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 ha. Depois que suas risadas cessaram, Mirai voltou seu olhar para uma ilha distante, com um sorriso perigoso se formando em seus lábios. Zetsu branco. Vou encontrar todos vocês. Abaixo da terra, o verdadeiro Zetsu acelerou através do solo usando o efemeróptero. Normalmente alegre e despreocupado, o Zetsu branco agora tinha uma expressão de pânico e pavor. Mesmo pelas memórias de seu clone destruído, ele conseguia sentir o terror avassalador de Mirai. Aquele homem, ele era um lunático. O sorriso enlouquecido em seu rosto depois de matar o clone causou arrepios na espinha de Zetsu. O que Mirai quis dizer com eu encontrarei todos vocês? O quanto ele sabia? Droga, Zetsu murmurou frustrado. Eu não deveria tê-lo provocado. Suas habilidades sensoriais são muito aguçadas. Por enquanto, Zetsu decidiu ficar longe do alcance de detecção de Mirai até que ela pudesse descobrir os segredos por trás de suas habilidades. Aquele homem era muito perigoso. Quanto a Obito, bem, se possível, Zetsu tentaria empurrá-lo na direção certa. Capítulo 233. A noite estava escura como tinta. Na vila oculta na névoa da Terra da Água, no entanto, não havia nada de silencioso. As ruas estavam em chamas com luzes, bandeiras coloridas e lanternas balançando suavemente ao vento. Multidões enchiam as ruas, braços estendidos sobre os ombros em camaradagem. Alguns seguravam garrafas de saquê tomando longos goles antes de cair na gargalhada. Essa cena de festividade era algo que a vila não presenciava há anos. Desde que Yagura Karatashi ascendeu ao poder como quarto Mizukage, suas políticas mergulharam a névoa oculta na infame Vila da Névoa Sangrenta. Ao longo dos anos, seu reinado de terror só aumentou, deixando os moradores em um estado de medo perpétuo, desprovidos de confiança ou camaradagem. Laços, amizades e confiança, tudo se tornou mentiras risíveis. Matar ou ser morto. Uma sombra pairava sobre a vida de todos. As pessoas se tornaram egoístas, fazendo o que fosse preciso para sobreviver a essa era miserável. Mas a partir de hoje, esses dias acabaram. Yagura Karatashi estava morto. O tirano que havia imposto o derramamento de sangue na névoa oculta havia sido derrubado. Mei Terumi assumiu como a nova quinta Mizukage. Durante sua posse, Mei declarou publicamente que não haveria mais assassinato sem sentido entre camaradas na névoa oculta. Naquele momento toda a aldeia explodiu em comemoração. Observando a multidão exultante se deleitar com sua recém-descoberta liberdade, Mei permitiu que um pequeno sorriso satisfeito cruzasse seu rosto. Ela nunca imaginou que ascender à posição de Mizukage lhe renderia tanto apoio. Aparentemente Yagura tinha sido ainda mais desprezado do que ela havia previsto. Um par de braços fortes envolveu a cintura de Mei por trás, e uma voz baixa e profunda sussurrou em seu ouvido. Surpreso? Mei assentiu. Mirai, derrubar o governo de Yagura e me tornar Mizukage sempre foi meu sonho. Obrigada por me ajudar a alcançá-lo. Mesmo agora, tudo parecia surreal para ela. Duas metas pelas quais ela estava disposta a dar a vida foram alcançadas tão facilmente. Nem mesmo os lendários Hashirama Senju e Madara Uchiha poderiam rivalizar com a força de Mirai, não é mesmo? Mirai apertou um pouco mais e riu. Não precisa agradecer. Você já me agradeceu o suficiente. Um leve rubor surgiu no rosto de Mei, embora ela não tenha feito nenhum esforço para resistir. Ser mulher de um homem como ele, o que mais ela poderia pedir? Uma batida na porta quebrou o momento. Mirai soltou Mei e sentou-se na cadeira do Mizukage, enquanto Mei permaneceu respeitosamente ao seu lado. Entre disse Mirai. Um homem idoso entrou no escritório do Mizukage, sua expressão complicada enquanto seu olhar alternava entre Mirai e Mei. Mirai-sama, Mizukage-sama. O homem Genji tinha visto muita coisa em sua vida. No entanto, ele nunca imaginou que a névoa oculta um dia se curvaria a um shinobi de Konoha. Ainda assim, dado o estado em que a vila estava sob o governo de Yagura, esse resultado não parecia tão ruim. Sob a liderança de Mirai, a vila foi retirada da beira do colapso. Suprimentos de outras vilas foram até mesmo garantidos para estabilizar as vidas dos moradores. Genji, como foi a investigação? Mirai perguntou, quebrando o silêncio. Genji abaixou a cabeça levemente antes de relatar. Mirai-sama, a maioria dos clãs e shinobi juraram lealdade a você. Apenas um pequeno grupo fugiu da vila, indo em direção à corte do Dain na Terra da Água. Após uma breve pausa, ele acrescentou em um tom sombrio: Mirai-sama, ganhar a lealdade de todos não será uma tarefa fácil. Enquanto a névoa oculta pode agora segui-lo, a Terra da Água é vasta, e muitos indivíduos ambiciosos podem aproveitar esta oportunidade para incitar a rebelião. Se as coisas não forem tratadas com cuidado, a Terra da Água pode ser mergulhada em um caos prolongado. Mirai acenou com desdém, sem se incomodar com a preocupação na voz de Genji. Não precisa se preocupar. Eu sou o mais forte. Vou esmagar todos eles. Se matarmos todos os insurgentes, isso não resolveria o problema? Genji olhou para ele momentaneamente sem palavras. A abordagem direta e implacável de Mirai, combinada com sua força avassaladora, fazia parecer que nenhum problema era intransponível. Mei, por outro lado, olhou para Mirai com estrelas nos olhos. Sua admiração era praticamente palpável. Eu sou o mais forte. Eu vou esmagar todos eles. Como esperado do homem que ela escolheu. Ele era simplesmente perfeito demais. Limpando a garganta, Mei se virou para Genji. Ai, Genji, se não houver mais nada, você pode ir embora. Genji, ciente dos pensamentos de Mei, só conseguiu balançar a cabeça em resignação. O declínio moral da sociedade, de fato. A Terra da Água.
Delicados flocos de neve caíam do céu, cobrindo a terra com uma camada imaculada de branco. Uchiha Mirai caminhou pela neve, cada passo fazendo um barulho audível sob seus pés. Ele estava vestido com uma túnica preta finamente trabalhada, bordada com padrões dourados, exalando um ar de elegância refinada. Sistema, ele ordenou. Nome, Uchiha Mirai. Físico, 9.346. Força mental, 9.557. Chakra, 9.438. Limites da linhagem, Mangekyou Sharingan, liberação magnética, pó de ouro, liberação de queimadura, Shikotsu Myaku, liberação de fervura, ilusão. Manipulação dos 5 sentidos, Byakugan, liberação de madeira, Rinnegan. Ninjutsu, liberação de água, técnica do espelho de água. Outros, modo de chakra da 9 caudas, modo de chakra relâmpago. Jutsu, Amaterasu, Sarutaiko no Mikoto, Takamagahara, Susanoo, Tsukiyomi no Mikoto, Koto Amatsukami Kamui Limbo, cadeia fronteiriça, Shibaku Tensei. Devastação planetária, Tengai Shinsei, Daikokuten, Sukunaikona, Amenotejikara. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Mirai enquanto ele revisava suas estatísticas. Nas últimas semanas ele viajou pela Terra da Água, eliminando implacavelmente aqueles que ousaram se opor a ele. Da névoa oculta ao Palácio do Dain, e então as ilhas costeiras mais distantes, seu caminho foi de derramamento de sangue. Os resultados foram inegáveis. A maior parte da Terra da Água agora se submetia a ele. Restavam apenas algumas áreas remotas, que ele planejava deixar para os membros do seu clã lidarem mais tarde. O próximo é Ivagakure, Mirai murmurou. Quando eu unificar as 5 grandes vilas Shinobi, a fundação de um império estará pronta. Sua respiração se condensou em névoa no ar frio enquanto ele continuava caminhando. As paisagens da Terra da Água eram de tirar o fôlego, perdendo apenas para Konoha em sua mente. Perdida em pensamentos, Mirai finalmente avistou uma vila à frente. Casas de madeira espalhadas pontilhavam a área, e uma multidão de moradores com tochas se reuniu em frente a uma delas, gritando com raiva sobre alguma coisa. Imperturbável, Mirai continuou em direção à comoção. Capítulo 234. Abra. Saia daqui agora. Sua praga maldita. Você vem nos enganando há tanto tempo. Se você não sair, vou queimar esta casa até o chão e assar você vivo lá dentro. Bang, bang, bang. Uma saraivada de gritos furiosos e batidas implacáveis na porta ecoaram dentro da casa. Lá dentro, uma mulher e uma criança se amontoavam, encostadas na porta. A criança tremia de medo, encolhendo-se nos braços da mulher, enquanto seu rosto coberto de lágrimas permanecia dormente e seus olhos cheios de desespero. Mãe, vamos morrer? Perguntou a criança com a voz trêmula. Por que papai trouxe todas essas pessoas aqui para nos matar? A mulher soltou uma risada amarga e triste. Ela acariciou gentilmente a cabeça da criança e respondeu suavemente. Aquele homem não é seu pai. Ele é uma fera. Ela fez uma pausa, sua voz tremendo. Em um momento eu vou lá fora e o seguro. Você deve viver, não importa o que aconteça. O garoto, Aku, olhou para ela confuso, mas eventualmente assentiu. Ele se levantou trêmulo do abraço dela. Mãe, você tem que vir comigo. Você tem que me alcançar. A mulher sorriu fracamente. Não se preocupe. Eu alcanço você. Sua expressão ficou séria quando ela agarrou os ombros dele. Ouça com atenção. Corra em frente. Nunca olhe para trás. Aku obedientemente assentiu. Eu entendo. Ao ver o filho pronto, a mulher respirou fundo e de repente abriu a porta. Pego de surpresa, o homem do lado de fora, que estava chutando a porta, tropeçou para frente e quase caiu. Agora, corra! A mulher gritou enquanto avançava em direção à multidão lá fora. A realidade, no entanto, era muito mais cruel do que qualquer esperança que ela tivesse. Em instantes, os moradores a cercaram, levantaram suas ferramentas, enxadas, forçados e arpões, e a derrubaram em um frenesi de golpes. O menino mal havia corrido alguns passos quando alguém o agarrou pelo pescoço e o ergueu no ar. Tentando escapar? Sem chance, zombou o homem que o segurava. Enquanto a mulher estava caída, espancada e mal respirando no chão, um aldeão mais velho deu um passo à frente. Suas bochechas fundas e maçãs do rosto salientes lhe davam uma aparência sinistra. Daizan, Ryoko é sua esposa. Você deveria ser o único a acabar com ela. Daizan, um homem grande com uma expressão fria, saiu da multidão. Ele agarrou a mulher pelos cabelos e a arrastou para a clareira nevada. Um forcado de aço brilhava ameaçadoramente em sua mão enquanto ele o erguia alto. Os olhos de Ryoko se encheram de tristeza enquanto ela olhava para o homem que ela um dia chamou de marido. Eu nunca machuquei ninguém, ela sussurrou, sua voz tremendo. Por que você está fazendo isso comigo? Daizan zombou. Qualquer um com uma Kekkei Genkai só traz desastre. Se matarmos todos vocês, finalmente teremos paz. Percebendo que não conseguiria convencê-lo, Ryoko ajoelhou-se fracamente na neve. Aku é inocente. Ele é seu filho. Por favor, poupe-o. Daizan hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Seu tom era gelado. Ele carrega o mesmo sangue amaldiçoado que você. Quem sabe que tipo de monstro ele se tornará? Nenhum de vocês sobreviverá hoje. O desespero encheu o coração de Ryoko. Ela nunca imaginou que o homem com quem ela havia compartilhado sua vida pudesse ser tão implacável, não apenas reunindo os aldeões para matá-la, mas também condenando seu próprio filho. Que chatice! O forcado perfurou sua garganta e o sangue jorrou em um jato vermelho. A neve abaixo dela derreteu e ficou de um vermelho escuro e vivo. Quando o corpo sem vida de Ryoko caiu, os moradores explodiram em aplausos.
Daizan, ofegante, virou seus olhos injetados de sangue para Aku, que ficou paralisado em choque. Não me culpe, Daizan murmurou, segurando o forcado firmemente. Você tem o sangue daquela mulher amaldiçoada correndo em suas veias. Ele levantou a arma novamente, a sombra da morte pairando sobre Aku. Mas quando Daizan se preparava para atacar, uma voz masculina quebrou a tensão. Você os odeia? Os aldeões congelaram, virando-se para a fonte da voz. Um homem, vestido com roupas finas, aproximou-se calmamente. Seu comportamento exalava uma confiança quase perturbadora. Daizan e os outros instintivamente deram um passo para trás. Um aldeão idoso gritou. Estranho, de onde você é? O que você está fazendo em nossa aldeia? O homem ignorou a pergunta. Ele se ajoelhou diante de Aku, seus olhos penetrantes encontrando os do garoto. Você os odeia? Aku hesitou, seu olhar se desviando para o corpo sem vida de sua mãe, deitado na neve manchada de sangue. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele dizia asperamente, eu os odeio. Quero que todos eles morram e se juntem à minha mãe no túmulo. O homem se levantou, sua expressão ilegível. Entendo. Daizan franziu o senho, erguendo seu forcado ameaçadoramente. Não me importa quem você é. Vá embora agora ou não vamos nos segurar. Os moradores, encorajados, deram um passo à frente como um só. O homem bateu palmas. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Uma enorme onda de chamas irrompeu, engolindo tudo em seu caminho. Gritos ecoaram pelo ar enquanto os moradores eram consumidos pelo inferno. Corra! É um ninja! Ryoko e Aku trouxeram essa maldição sobre nós. Socorro! Alguém ajude! Os gritos foram ficando mais fracos até serem substituídos pelo crepitar das chamas e pelo fedor sufocante de carne queimada. Quando as chamas finalmente diminuíram, nada restou além de cinzas. Aku cambaleou em direção ao homem, ajoelhando-se e pressionando a testa no chão. Obrigado, senhor. Posso saber seu nome? O homem olhou para ele e disse, Uchiha Mirai. Mirai. Aku repetiu o nome, um estranho calor florescendo em seu peito. Sem Mirai, ele estaria morto. O homem não só o salvou, mas também lhe deu um futuro. Isso foi o destino? Meu nome é Aku, ele se apresentou nervosamente. Senhor, posso ficar com você? Mirai estudou as feições delicadas do garoto. Você é um garoto ou uma garota? Aku piscou momentaneamente atordoado. Eu sou um garoto, ele respondeu. Satisfeita, Mirai disse, vamos começar revivendo sua mãe. Aku congelou. Ressuscitá-la? Poderia tal coisa ser possível? Mas, para seu espanto, sua mãe, cuja garganta havia sido cruelmente perfurada, foi restaurada diante de seus olhos. A ferida aberta havia desaparecido, e ela parecia exatamente como era em vida. Mãe! Aku gritou, jogando-se em seus braços. Ryoko tocou o pescoço em descrença, seus dedos roçando a pele intacta. Aku, eu não estava morta? O que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Aku enxugou as lágrimas e apontou para Mirai. Foi ele, mãe. Mirai-sama nos salvou. Ele te trouxe de volta à vida. Capítulo 235. Mirai. Ao ouvir a resposta de Aku, Ryoko finalmente notou o homem parado em silêncio ao lado delas. Uchiha Mirai. Com uma voz gentil, Aku os apresentou. Mirai-sama está em minha mãe, Ryoko. Mirai assentiu levemente reconhecendo-a. Ryoko, no entanto, ficou paralisada no lugar, olhando para Uchiha Mirai com admiração. Nunca em sua vida ela tinha visto um homem com feições tão marcantes. E esse homem a trouxe de volta dos mortos. Será que a pessoa parada diante dela era um deus caminhando entre mortais? Tomada pelo pensamento, Ryoko caiu de joelhos e fez uma profunda reverência. Mirai-sama, obrigado por salvar minha vida. A expressão de Mirai não mudou quando ele perguntou. Os aldeões lhe causaram algum problema? Antes que Mirai pudesse dizer mais alguma coisa, Aku falou quase ansiosamente. Mãe, pai e os aldeões, eles estão todos mortos. Mirai-sama matou todos eles. As cinzas que você vê no chão, são tudo que sobrou deles depois que queimaram. O tom de Aku continha um toque de admiração enquanto ele continuava, seu rosto se iluminando de excitação. Naquela época, Lord Mirai liberou um mar de fogo. Foi incrível. Ao ouvir o relato de Aku, Ryoko rapidamente entendeu o que deve ter acontecido. O homem diante dela, Mirai, era sem dúvida um ninja de poder extraordinário. Reunindo seus pensamentos, Ryoko perguntou timidamente, Mirai-sama, Aku poderia segui-lo? Mirai levantou uma sobrancelha. Me seguir? Ryoko assentiu seriamente. Sim, Aku tem a Kekkei Genkai de liberação de gelo. Se você estiver disposto a treiná-lo, ele pode se tornar um subordinado capaz sob sua orientação. Os eventos de hoje deixaram uma coisa bem clara para Ryoko. Ter uma Kekkei Genkai sem força para protegê-la só faria de alguém um alvo para os outros. Ela não queria que sua tragédia se repetisse através de Aku. Neste mundo caótico, somente se tornando um ninja Aku poderia ganhar força para se proteger. Mirai pensou por um momento antes de responder. Já que a vila foi destruída, não há sentido em ficar aqui. Você não conseguiria sobreviver de qualquer maneira. Estou indo para Kirigakuri. Você pode viajar comigo por alguns dias. Durante esse tempo, eu vou ensinar a Aku algumas noções básicas sobre ser um ninja. O quanto ele aprenderá vai depender de sua aptidão. Ao ouvir isso, os olhos de Ryoko e Aku brilharam. Embora Mirai não tivesse concordado totalmente com o pedido, mesmo alguns dias de orientação eram uma grande oportunidade. Vamos lá.
Depois de entregar a cada um deles uma pílula ninja para recuperar um pouco de energia, Mirai levou Ryoko e Aku em direção a Kirigakure. Como personagem secundário nos primeiros arcos da série original, Aku deixou uma forte impressão em Mirai. Agora que seus caminhos se cruzaram, Mirai decidiu dar uma mão. Além disso, a Kekkei Genkai de liberação de gelo era uma habilidade que valia a pena ter. A força ninja está enraizada em duas áreas principais. Um deles é o Taijutsu, que se baseia no treinamento físico e no desenvolvimento do corpo. O outro é Ninjutsu. Executar ninjutsu requer chakra, que é extraído pela combinação de energia mental com resistência física. Enquanto viajavam, Mirai explicou os fundamentos do ninjutsu para Aku, ensinando-lhe até mesmo o método para extrair chakra. Todos os dias ele também treinava com Aku, o que lhe proporcionava experiência prática. Enquanto isso, Ryoko visitou Mirai várias vezes tarde da noite enquanto Aku dormia, buscando sua atenção. No entanto, Mirai recusou todas as vezes. Embora a aparência de Ryoko fosse considerada atraente em sua pequena vila nas montanhas, ela era apenas mediana aos olhos de alguém como Mirai, que já tinha visto inúmeras mulheres bonitas. Apesar dos olhares melancólicos, Mirai permaneceu resoluto, preservando a compostura. Jin, parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso, mais um físico. Jin, parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso, mais um força mental. Jin, parabéns ao anfitrião por saquear com sucesso, liberação de gelo Kekkei Genkai. Depois de viajarem juntos por cerca de uma semana, Mirai finalmente obteve o poder que buscava, liberação de gelo. Embora a liberação de gelo não tenha sido retratada como particularmente poderosa na série original, isso se deveu em grande parte à força limitada de Aku. Nas mãos de Mirai, no entanto, esta Kekkei Genkai alcançaria um nível de desempenho totalmente diferente. Sem mencionar que a liberação de gelo também era uma habilidade visualmente impressionante, o que a tornava ainda mais atraente para Mirai, que acreditava firmemente que estilo é tudo. Já chega para o treinamento de hoje. Mirai falou calmamente e Aku, encharcado de suor, parou para recuperar o fôlego. Após uma semana de esforço, Aku conseguiu extrair uma pequena quantidade de chakra. Embora ele ainda não pudesse executar ninjutsu ou usar liberação de gelo, esse progresso o encheu de confiança para se tornar um ninja. De repente, uivos ecoaram à distância. Momentos depois, uma matilha de lobos da neve de pelo branco apareceu, avançando em direção a eles. É uma matilha de lobos. Tenha cuidado. Aku imediatamente sacou uma kunai e se posicionou na frente de Mirai para protegê-lo. Essa reação instintiva rendeu um aceno de aprovação de Mirai. Ele não precisava que seus subordinados fossem excepcionalmente poderosos, afinal, ninguém poderia superá-lo. O que ele mais valorizava em um subordinado era lealdade, obediência absoluta e devoção inabalável. Afaste-se, Aku. Mirai deu um tapinha gentil na cabeça de Aku e deu um passo à frente. Em segundos, os lobos avançaram em sua direção, liderados por um alfa imponente com pelo branco brilhante. O líder lobo mostrou suas garras e atacou. Mirai exalou um suspiro frio, e a temperatura ao redor dele despencou. O líder lobo congelou no ar, envolto em gelo, antes de cair no chão nevado. Liberação de gelo. Cristal de gelo. Em um instante, toda a matilha de lobos foi imobilizada, transformada em estátuas cristalinas de gelo. Incrível! Aku suspirou de admiração. Ele se lembrou de quando sua vila foi atacada por uma matilha menor de lobos. Foi preciso um esforço significativo e muitas baixas para afastar os lobos. No entanto, Mirai lidou com todo o bando sem esforço algum, num piscar de olhos. Ryoko também ficou atordoada. Ela tinha acabado de testemunhar Mirai usando a liberação de gelo, uma habilidade que Aku supostamente possuía, mas Mirai não ofereceu nenhuma explicação. Quebrando uma das esculturas de gelo, ele puxou um lobo congelado e o jogou no chão. Amaterasu. Chamas negras surgiram da neve enquanto Mirai assava a perna do lobo no fogo eterno. Mesmo no meio de uma região selvagem congelada, as chamas de Amaterasu queimavam implacavelmente. Embora não tenha sido a técnica mais forte em batalha, como fonte de fogo para cozinhar, era incomparável. Somente alguém como Uchiha Mirai pensaria em usar as lendárias chamas do Amaterasu para um churrasco. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Mirai deu algumas mordidas na carne de lobo assada antes de jogar o resto da perna para Aku e Ryoko. A carne do lobo das neves era desagradável demais para seu paladar refinado. Ele já estava acostumado a refeições gourmet há muito tempo. No entanto, Aku e Ryoko pareciam gostar imensamente. Para pessoas como eles que raramente tinham o luxo de comer carne, mesmo uma vez por ano, poder se deliciar com lobo assado era uma bênção. Senhor Mirai, esse foi o poder de liberação de gelo que você usou antes? Enquanto comia, Ryoko não conseguiu conter sua curiosidade e finalmente expressou sua pergunta. Mirai assentiu levemente. Isso mesmo. Minhas habilidades são únicas, posso replicar o Kekkei Genkai de outras pessoas. Ao ouvir isso, os olhos de Ryoko e Aku se arregalaram em choque. Ele poderia replicar Kekkei Genkai? Que tipo de poder aterrorizante era esse? Aku, o poder da liberação de gelo é muito mais forte do que você imagina. Você deve trabalhar duro para desenvolvê-lo no futuro, entendeu? Sim, Lord Mirai, Aku respondeu com determinação resoluta. Eu vou me certificar de me tornar sua ferramenta mais útil. Mirai bateu palmas levemente e disse, tudo bem, termine de comer rápido. Quando terminar, iremos para Kirigakure.
Agora que havia obtido o poder que buscava, ele não planejava mais perder tempo. Depois que Aku e Ryoko comeram até se fartar, Uchiha Mirai esfolou alguns lobos da neve e fez capas para eles com as peles. Então, com um movimento de mão, areia dourada jorrou da cabaça em sua cintura, levantando todos os três no ar. A essa altura, Aku e Ryoko estavam quase insensíveis à gama aparentemente infinita de habilidades de Uchiha Mirai. Um homem que pudesse trazer os mortos de volta à vida, ter o poder de voar, não parecia tão absurdo. 3 dias depois, Mirai levou Aku e Ryoko aos céus acima de Kirigakuri. Acima da torre Mizukage, sob os olhos atentos de Terumi Mei e seus companheiros, Mirai deu um passo à frente. No vazio, um cristal de gelo sólido em forma de lótus se materializou sob seu pé, formando uma plataforma. Mirai desceu passo a passo, cada cristal de gelo em forma de lótus aparecendo abaixo dele enquanto ele caminhava, como um deus descendo dos céus. Terumi Mei, com uma expressão cheia de admiração, agarrou seu braço com entusiasmo. Mirai, que entrada dramática! Uchiha Mirai sorriu levemente, como se tivesse previsto a reação dela. Dramático? Terumi Mei, estes são Ryoko e Aku, uma mãe e um filho que resgatei na Terra da Água, disse ele. Eles possuem a Kekkei Genkai de liberação de gelo. Vou deixá-los aos seus cuidados. Ryoko, Aku está e Terumi Mei, a recém-nomeada Quinta Mizukage. Com uma introdução simples, Mirai concluiu sua explicação. Terumi Mei parecia imperturbável, mas Aku e Ryoko, impressionados, caíram de joelhos em reverência. Para pessoas comuns como eles, o Mizukage era uma figura inatingível, situada no auge da Terra da Água. Eles não conseguiam entender como Uchiha Mirai conseguia se associar casualmente a alguém de tal importância. Por um momento, ondas de choque surgiram em seus corações. Senhor Mirai, quem era ele? Sob os arranjos de Terumi Mei, Aku e Ryoko se adaptaram suavemente à vida em Kirigakuri. Aku, com sua Kekkei Genkai de liberação de gelo, até recebeu tratamento especial e foi matriculado na Academia Ninja de Kirigakuri. À medida que interagiam mais com os outros, Aku e Ryoko gradualmente aprendiam mais sobre Uchiha Mirai. Quanto mais aprendiam, mais chocados ficavam. Uchiha Mirai não era apenas considerado o ninja mais forte da era atual, mas também havia conquistado 4 nações. Seus feitos lendários eram numerosos demais para serem contados. Que sorte eles tiveram de terem sido salvos por um homem tão extraordinário. A determinação queimava no coração de Aku. Para retribuir a gentileza de Mirai, ele jurou se tornar um ninja extraordinário. Depois de ficar em Kirigakuri por uma semana, Uchiha Mirai decidiu retornar para Konogakakuri. Com a situação da Terra da Água estabilizada, seu próximo alvo era o País da Terra. País da Terra e Vagakuri. Dentro do escritório do Tsuchikage, Onoki estava sentado em silêncio, perdido em pensamentos. A mesa à sua frente estava abarrotada de documentos, mas ele não tinha vontade de manusear nenhum deles. A imagem de Mirai permaneceu em sua mente, recusando-se a desaparecer. Aquele homem era como um monstro. Em um período espantosamente curto, ele conquistou Komogakuri e Kirigakuri. Fazia apenas alguns meses desde a reunião dos 3 Kages, mas as terras do relâmpago e da água já haviam caído sob o controle de Uchiha Mirai. Não demorou muito para adivinhar seu próximo alvo, País da Terra. E Vagakuri seria o primeiro a suportar o impacto de seu ataque. Suspirar. Onoki soltou um suspiro pesado. Apesar de ter vivido na era de Hashirama Senju e Madara Uchiha, e de ter liderado Iwagakuri através de 3 guerras mundiais shinobi e inúmeros outros conflitos, Onoki não conseguia pensar em uma maneira de deter o avanço de Uchiha Mirai. Iwagakuri estava realmente condenado a cair em suas mãos? Enquanto Onoki suspirava, Kitsushi entrou no escritório. Pai, com a Terra da Água agora sob o controle de Uchiha Mirai, País da Terra é sem dúvida seu próximo alvo, disse Kitsushi. O 4º Raikage A, o Jinchuriki Killer B do 8 Caudas e o 4º Mizukage Yagura. Pelos relatos, todos eles foram esmagados pela força esmagadora de Uchiha Mirai. Você pode dizer com segurança que tem alguma chance contra ele? Onoki respondeu com um sorriso amargo. Se ele estivesse confiante em sua capacidade de derrotar Uchiha Mirai, ele não estaria tão preocupado. A Killer B e Yagura eram todos lutadores de elite de nível Kage, no mesmo nível que ele. No entanto, eles foram derrotados com facilidade. Quem no mundo ninja poderia esperar triunfar sobre tal monstro? Vendo a expressão de Onoki, Kitsushi continuou. Se até você não tem confiança, por que não se rende? Em vez de sofrer o mesmo destino de Komogakuri, à beira da destruição, não seria melhor se submeter desde o início? Ouvindo tal sugestão rebelde, Onoki, o Tsuchikage, se viu surpreendentemente não ofendido. Em vez disso, ele suspirou suavemente. É a escolha mais sensata. Mas como Tsuchikage não posso me render sem lutar. Se Mirai atacar Iwagakuri, eu o enfrentarei sozinho. Se eu vencer, melhor ainda. Mas se eu perder, você deve se render imediatamente. Não resista e não busque vingança por mim. Isso só levaria a um derramamento de sangue desnecessário. A voz de Kitsushi estava tingida de tristeza. Pai, você precisa ir tão longe? Onoki bufou suavemente. Não olhe para mim desse jeito. Eu posso não perder. Uchiha Mirai pode ser forte, mas minha liberação de pó supera o Kekkei Genkai comum. É um Kekkei Tota. Se eu não lutar com ele, nunca terei paz. Capítulo 237. Vilarejo de Konoha. Era de manhã cedo, e Tsunade saiu do cassino, seu rosto nublado de frustração.
Sem pensar duas vezes, ela foi direto para um izakaya próximo. Atrás dela, em silêncio, estava Shizune, que embalava Tonton em seus braços. Logo, os dois chegaram a uma taverna familiar. Depois de pedir 5 porções de saquê e 2 pratos, eles se sentaram um de frente para o outro. Tsunade bebeu o saquê de uma só vez e pegou um pedaço de barriga de porco cozida, saboreando suas camadas macias e saborosas. Um olhar de satisfação tomou conta de seu rosto. Agora é assim que a vida deveria ser. Shizune, por outro lado, franziu a testa em preocupação. Tsunade-sama, ontem à noite você perdeu outro 1.000.000 de RY. As sobrancelhas de Tsunade franziram em irritação. Por que trazer isso à tona? Que azar! Shizune bateu as mãos na mesa, sua voz aumentando de exasperação. Desde que retornamos a Konoha, você perdeu dezenas de milhões. Como consegue comer tão calmamente? Tsunade deu de ombros despreocupadamente. Dinheiro não é grande coisa. Se eu ficar sem, vou pegar mais emprestado com o Uchiha Mirai. O rosto de Shizune ficou sério. É exatamente por isso que estou preocupada, Tsunade-sama. Estamos falando de Mirai-sama aqui. Você não está planejando dar o troco nele de novo, está? Tsunade bufou. E se eu for? Não é como se aquele cara fosse um santo. Shizune respirou fundo e disse seriamente, Tsunade-sama, perdoe minha ousadia, mas eu preciso falar. Mirai-sama é o herói que salvou a vila, uma figura poderosa que traz esperança de paz no mundo shinobi. Ele até devolveu o lar ancestral Senju para você e emprestou todo aquele dinheiro do próprio bolso. Como você pode falar dele desse jeito? Tsunade zombou com a voz falhando. Quem disse que eu peguei emprestado? O dinheiro daquele bastardo, é meu por completo. Sua voz sumiu, e seu rosto ficou vermelho enquanto ela tomava outro gole de saquê. Ela murmurou baixinho, sua irritação mal contida. Mirai pode ser um pirralho pervertido que fará qualquer coisa para tirar vantagem das mulheres, mas aos olhos de todos os outros, ele é um herói justo. A parte mais irritante era que ela não conseguia dizer nada disso em voz alta. Shizune pescou confusa. Tsunade-sama, o que você está tentando dizer? Tsunade acenou com a mão desdenhosamente. Esqueça. Só não se preocupe com o dinheiro. Mirai e eu temos um acordo. É mutuamente benéfico. Ela tomou outro gole de saquê, seu tom desafiador. Se eu não gastar o dinheiro dele, estarei fazendo um desserviço a mim mesma. Vendo Tsunade chateada, Shizune não pressionou mais. Mas em seu coração, ela resolveu falar diretamente com o Uchiha Mirai. Ela tinha que pedir para ele pegar leve com Tsunade-sama. Era o mínimo que ela podia fazer. Depois de terminar todo o saquê, Tsunade se levantou e disse, tenho algo para fazer. Você vai para casa primeiro. Bocejo. Sério, Tsunade? O que você está fazendo aqui tão cedo? O Uchiha Mirai saiu do quarto, vestindo um hobby de dormir casual. Tendo ficado longe de Konoha por um tempo, ele passou a noite anterior relaxando com Mikoto e Konan. Ele esperava dormir até mais tarde, mas Tsunade apareceu sem ser convidada. Vendo o comportamento relaxado de Mirai, Tsunade declarou corajosamente, estou quebrada. Me dê dinheiro. Mirai não conseguiu evitar de rir. Tsunade, você está ficando muito boa nisso. É quase como uma esposa pedindo dinheiro para o marido. Um leve rubor apareceu no rosto de Tsunade. Que bobagem você está falando? Mirai sorriu e balançou a cabeça. Sabe, Tsunade, nós já fizemos praticamente tudo, exceto o passo final. Por que você não se torna minha mulher? Então você pode gastar meu dinheiro livremente sem toda essa complicação. Tsunade abaixou a cabeça, sua voz suave. Continue sonhando. Mirai riu, mas não desistiu. Em um instante ele desapareceu, reaparecendo atrás de Tsunade e marcando-a com o selo dos 4 símbolos e o selo dos 8 trigramas. Antes que ela pudesse reagir, grossas videiras brotaram e se enrolaram ao redor dela, prendendo-a firmemente. Mirai, o que diabos você está fazendo? Você descobrirá em breve. Depois de tudo que passaram juntos, a resistência de Tsunade ficou cada vez mais fraca. Mirai, por outro lado, perdeu a paciência. Algumas flores devem ser colhidas quando estão mais radiantes. Esperar muito tempo só leva ao arrependimento. Depois da tempestade surge o arco-íris. Tsunade sentou-se na cama, lançando punhais furiosos para Mirai. Sua expressão era tão feroz quanto uma tigresa pronta para atacar, mas Mirai permaneceu imperturbável, com um sorriso satisfeito no rosto enquanto admirava sua beleza. Para um homem, conquistar uma mulher como Tsunade era o triunfo máximo. Se eu pudesse vencer você em uma luta, eu te mataria agora mesmo. Ah? Alguns socos, é isso? Tsunade revirou os olhos, mas, no fundo, ela já havia aceitado a realidade. Ela sabia que esse dia chegaria. Sem nenhuma maneira de vencer ou escapar, ela se resignou ao seu destino. E honestamente, com a aparência e a força de Mirai, não era como se ela saísse perdendo. Mirai gentilmente beliscou sua bochecha, seu tom suave. Tsunade depois vai encontrar Mikoto e Konan. De agora em diante, você pode gastar quanto dinheiro quiser. Tsunade bufou. Gastar livremente, hein? Tem certeza disso? Você não está preocupado que eu vá te levar à falência? Mirai caiu na gargalhada. Mesmo que você jogasse dinheiro fora o dia todo, você não conseguiria gastar mais do que eu ganho. Dinheiro é apenas um número chato para mim. Vá em frente e gaste, não se segure. Ao ouvir uma declaração tão ousada, até Tsunade sentiu uma pontada de felicidade. O que mais uma mulher pode querer do que ouvir? Você pode ter tudo. Tsunade não conseguiu deixar de sorrir. Tudo bem, tenho algumas coisas para cuidar. Vá encontrar Mikoto e Konan e conte a eles o que está acontecendo.
Com isso Mirai desapareceu, deixando Tsunade para encontrar Mikoto e Konan no quintal. As duas mulheres a cumprimentaram calorosamente, puxando-a para um abraço. Tsunade, somos uma família agora. Se precisar de alguma coisa, é só nos avisar, disse Mikoto com um sorriso. Tsunade pescou. Vocês dois já sabem? Mikoto e Konan riram. Você e Mirai estavam tão barulhentas ontem à noite, como não poderíamos? O rosto de Tsunade ficou vermelho como uma beterraba, amaldiçoando Mirai silenciosamente. Depois de se acalmar, ela hesitou antes de dizer. Mikoto, Konan, eu realmente não tenho nenhum hobby caro, mas eu gosto de apostar. E bem, eu sempre perco. Muito. Todo dia. Vocês não vão se importar, vão? Mikoto e Konan trocaram olhares divertidos e balançaram a cabeça. Tsunade, você pode gastar o quanto quiser. Não nos importaremos nem um pouco. Além disso, Konan acrescentou com um sorriso malicioso, aqueles cassinos que você ama. Eles são todos propriedades de Mirai. Mesmo se você perder, o dinheiro volta para a família. Tsunade congelou. Os cassinos pertenciam a Mirai. Então, todo esse tempo, ela estava sendo enganada de graça? Capítulo 238. Atim. Mirai esfregou o nariz levemente coçando, franzindo as sobrancelhas involuntariamente. Estranho. Quem está falando de mim pelas costas? Resmungando para si mesmo, ele deu de ombros e foi direto para o escritório do Hokage. Lá dentro, Kurenai Ui, Rin Nohara e Iga Uzuki já estavam ocupados lidando com documentos. Ao ver a cena diante dele, um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Mirai. Criar a equipe de secretários do Hokage naquela época foi, sem dúvida, uma de suas decisões mais sábias. Sem isso não havia como ele aproveitar dias tão tranquilos. Com o tempo Kurenai, Rin e Gal se tornaram hábeis em administrar os assuntos da vila com grande eficiência. Bom dia Kurenai, Rin e Gal. Mirai cumprimentou calorosamente. O trio revirou os olhos em uníssono. Mirai, já é tarde, Kurenai respondeu com um suspiro. É mesmo? Mirai coçou a cabeça intrigado. Parecia que ele tinha passado tempo demais lidando com Tsunade. Ele fez uma nota mental para manter uma melhor noção do tempo no futuro. Vendo sua expressão perplexa, Kurenai provocou. Você realmente sabe aproveitar a vida, Mirai. Você deixa todo o trabalho para nós enquanto você passeia por aí despreocupada. Ao ouvir isso, o sorriso de Mirai desapareceu ligeiramente. Kurenai, a razão pela qual deixei você lidar com essas tarefas é para treiná-lo. De que outra forma você ganhará experiência se não trabalhar duro agora? Você realmente acha que uma vida em que você acorda naturalmente, faz o que quer, come o que gosta, evita tarefas domésticas e fica o dia todo relaxando é boa? Não é? Rin perguntou hesitante. Claro que não. Mirai declarou, seu tom sério. Viver assim não deixaria você nem dormir em paz. As três mulheres trocaram olhares confusos. Por que não dormiríamos em paz? Igal perguntou curiosamente. Mirai se endireitou, sua expressão era impassível. Porque você acordaria dos seus sonhos rindo. Percebendo que tinham sido enganados, o trio atacou Mirai, com seus pequenos punhos caindo sobre ele de brincadeira. Tudo bem, Mirai riu, deixando-os desabafar. Que tal isso? Hoje à noite o jantar é por minha conta, carne grelhada por minha conta. Ao ouvir isso, a irritação do trio desapareceu, substituída pela excitação enquanto eles começaram a conversar animadamente com Mirai. Mirai disse Rin, melhorei muito em ninjutsu médico. Até Lady Tsunade me elogia com frequência. Ela até mencionou me ensinar o Selo-in, mas parece que meu corpo não é muito adequado para isso. Mirai Kurenai interrompeu, quando você vem jantar na minha casa? Meu pai tem perguntado sobre você. Sensei, acrescentou Igal, você pode me guiar na esgrima novamente algum dia? As três mulheres conversaram, e Mirai ouviu pacientemente até que elas finalmente retornaram ao trabalho. O tempo voou. Kurenai e Rin tinham se livrado de sua imaturidade juvenil, gradualmente revelando o charme de mulheres adultas. Mirai estimou que não demoraria muito para que estivessem prontas para comer. Sentada no escritório do Hokage por um tempo, observando-os trabalhar diligentemente, Mirai não pôde deixar de sentir uma pontada de culpa. Ele realmente havia deixado muito trabalho para eles. Depois de pensar um pouco, Mirai decidiu ir embora antes que a culpa pesasse ainda mais sobre ele. Vagando sem rumo pelas ruas, ele parou em frente a uma loja de sobremesas. Além do Ichiraku Ramen, esta loja era um de seus frequentadores. Seu dango de 3 cores era particularmente bom. Mas hoje não foi por isso que ele parou. Pela janela, ele avistou alguns rostos familiares. Kakashi-senpai, você estava na mesma classe que o quarto Hokage, certo? Você deve conhecê-lo muito bem. Você pode nos contar como era o quarto quando ele estava na academia? A oradora era uma garota com longos cabelos pretos. Seus traços delicados já eram impressionantes, apesar da pouca idade. Uma pinta em forma de lágrima sob o olho direito acrescentava um toque de graça ao seu charme. Ao lado dela estava sentado um garoto com sulcos profundos de lágrimas, seu longo cabelo preso em um rabo de cavalo. Seu rosto estava iluminado com curiosidade, claramente intrigado pelo tópico. Em frente a eles estava sentado um ninja mascarado e de cabelos brancos, Ataque Kakashi. Coçando o queixo, Kakashi respondeu, Izumi e Itachi, já que vocês estão curiosos, eu vou lhes contar. Sua voz assumiu um tom nostálgico quando ele começou. Mirai era incrivelmente popular na academia, bonito, talentoso e admirado por todas as garotas.
Mais ou menos como eu, Kakashi acrescentou com um sorriso malicioso. Academicamente, ele era inigualável, notas perfeitas em teoria e maestria em inúmeros jutsus. Em tudo que ele tentava, ele se destacava. Mais uma vez, muito parecido comigo. Mas eu me formei antes dele porque sou melhor. O tom de Kakashi mudou enquanto ele continuava. Aquele cara tinha uma personalidade terrível, língua afiada, introvertido e completamente sem estilo. Ele não tinha fator legal nenhum. Resumindo, somos completamente opostos. Uchiha Izumi e Uchiha Itachi olharam para ele incrédulos. Kakashi-senpai, você está falando sério? Com certeza, Kakashi respondeu com uma cara séria. Tem mais, ele continuou ansiosamente. Como a vez que Mirai e eu lutamos. Antes que Kakashi pudesse terminar, uma voz brincalhona o interrompeu. Kakashi-san, está se divertindo relembrando. Um suor frio brotou na testa de Kakashi enquanto ele se virava rigidamente. O rosto sorridente de Mirai preencheu sua visão. Haha. Mirai, quanto tempo? Kakashi disse nervosamente. Mirai sentou-se ao lado dele, sorrindo. Kakashi, acho que ouvi você falando sobre mim agora mesmo? Você ouviu? Você deve ter ouvido errado, disse Kakashi, fingindo ignorância. Ao vê-lo se fazer de bobo, Mirai não pressionou mais. Em vez disso, ele apontou para os dois jovens Uchiha. E quem são estes? Este é Uchiha Itachi, você provavelmente já o conhece. Ao lado dele está Uchiha Izumi, outro ninja excepcionalmente talentoso. Ambos foram recrutados para Anbu por sua excelente performance na academia. Originalmente, eles estavam sob a equipe de Shizui, mas com Shizui ocupado lidando com assuntos fora da vila, eles foram transferidos para minha unidade. Mirai estudou a garota atentamente. Então, esse era Uchiha Izumi. Nada mal. Mirai, acabei de lembrar que tem um gato preto perdido na encruzilhada que precisa da minha ajuda. Se não tiver mais nada, vou indo agora. Mirai sorriu e deu um tapinha no ombro de Kakashi. Claro, mas não antes de eu treinar você um pouco primeiro. Capítulo 239. Não há necessidade disso, certo? Kakashi Ataki enxugou uma gota de suor frio da testa, claramente perturbado pelo convite repentino de Uchiha Mirai para lutar. O sorriso de Mirai permaneceu inalterado. Você acabou de mencionar como costumávamos lutar antigamente. Estou louca por uma briga. Vamos lá. Sem esperar por uma resposta, Mirai se virou e foi em direção à porta. Sem escolha, Kakashi se levantou e o seguiu. Enquanto isso, Uchiha Itachi e Uchiha Izumi trocaram olhares, a excitação estampada em seus rostos. Quem imaginaria que logo hoje eles teriam a rara chance de testemunhar o quarto Hokage em ação? Liderado por Mirai, o grupo chegou rapidamente a um campo de treinamento isolado em Konoha. Quando Mirai e Kakashi entraram no centro do campo, Izumi não pôde deixar de perguntar. Itachi, quem você acha que vai ganhar essa luta? Itachi respondeu sem hesitar, é claro que Hokage-sama vencerá. O clã Uchiha é o mais forte, afinal. Izumi fez beicinho. Mas, Kakashi-senpai não disse antes que o quarto Hokage não é tão forte quanto ele. Ao ouvir isso, Itachi se permitiu um leve sorriso. Izumi, essas alegações provavelmente foram inventadas por Kakashi-senpai. Izumi pescou surpresa. Como você pode dizer, Itachi? Itachi riu suavemente. Pela reação de Kakashi-senpai agora mesmo quando ele viu Hokage-sama, era óbvio. Além disso, eu já treinei com Shizui-senpai por um tempo. Segundo ele, Hokage-sama está longe do que Kakashi-senpai descreveu. Dito isso, Kakashi-senpai é realmente forte. A batalha que está por vir definitivamente valerá a pena assistir. Enquanto os dois conversavam, Mirai fez sinal para Kakashi dar o primeiro passo. Kakashi, não diga que não te dei uma chance. Você vai primeiro. O espírito de luta de Kakashi se inflamou. Ele sacou uma lâmina curta de suas costas, seu corpo desaparecendo em um flash de luz branca. Agite! Em um instante, a lâmina de Kakashi encheu o ar com uma luz fria e cortante, e seu golpe se aproximou de Mirai com precisão mortal. Nada mal, disse Mirai com aprovação. Graças à influência de Mirai, Kakashi não caiu na complacência da linha do tempo original. Em vez disso, ele continuou aprimorando o Kenjutsu do clã Ataque. Embora ele não tivesse mais a ajuda do Sharingan, suas habilidades atingiram o nível de um Jonin de elite. Mas contra Mirai, isso não foi suficiente. Mirai abriu a palma da mão e uma lâmina de osso branco se materializou em sua mão. Ruído. Com um som nítido, o ataque de Kakashi foi facilmente defendido. O Kenjutsu de Kakashi era feroz e implacável. Seus golpes não deixavam espaço para respirar. Mas Mirai enfrentou cada ataque com facilidade, seus movimentos eram suaves e sem pressa. É só isso que você tem? Mirai provocou. Droga. Kakashi cerrou os dentes. Inicialmente ele esperava impressionar a geração mais jovem e se estabelecer como modelo. Mas Mirai havia arruinado completamente esse plano. E agora esse cara teve a audácia de humilhá-lo ainda mais. De jeito nenhum. Kakashi resolveu recuperar alguma dignidade. Enquanto atacava, ele retrucou verbalmente. Mirai, claro, você está mais forte agora, mas na academia, você não chega nem perto de mim. Eu fui o primeiro ninja prodígio a quebrar os recordes da academia. Você foi apenas um dos meus muitos oponentes derrotados. Os lábios de Mirai se curvaram em um sorriso provocador. Ha. Continue falando, Kakashi. Continue dançando para mim, continue me entretendo. Kakashi, ver vocês fracotes, fervendo de ciúmes enquanto falam palavras vazias é uma das poucas alegrias que me restam. Droga. Kakashi sentiu como se seus pulmões estivessem prestes a explodir.
Por que Mirai se sentia ainda mais insuportável do que antes? Ele não poderia pelo menos lhe ensinar algo útil? 8 portões. Sexto portão, o portão da alegria, aberto. Uma onda de energia verde tomou conta de Kakashi, seu chakra rugindo descontroladamente enquanto sua velocidade aumentava dramaticamente. De longe, Izumi e Itachi ativaram seu Sharingan, mal conseguindo rastrear os movimentos de Kakashi e Mirai. Os 8 portões, hein? Com o poder dos 8 portões combinado com seu Kinjutsu mortal, Kakashi alcançou um nível comparável aos lutadores de nível Kage. Mirai sorriu, satisfeita que Kakashi tinha se esforçado ao máximo. Não havia necessidade de prolongar isso por mais tempo. Ele levantou o braço e disse suavemente, Shiha Tensei. A força repulsiva avassaladora atingiu Kakashi instantaneamente, arremessando-o através do campo de treinamento. Ele derrapou por dezenas de metros antes de bater na borda da área de treinamento e finalmente parar. Enquanto Kakashi permanecia imóvel, completamente derrotado, Mirai ofereceu sua avaliação concisa, indigno. As palavras ecoaram no campo de treinamento. Combinadas com a menção anterior de Mirai de aceitar um discípulo, os olhos de Kakashi rolaram para trás enquanto ele desmaiava de pura frustração. Jin, parabéns anfitrião. Você saqueou com sucesso o ataque Kenjutsu. Os lábios de Mirai se curvaram para cima. Kakashi, lembre-se, eu sempre serei a montanha que você nunca poderá superar. É disso que são feitos os verdadeiros laços. Depois de colocar Kakashi completamente em seu devido lugar, Mirai sentiu seu humor melhorar significativamente. Virando-se para Itachi, que ainda estava atordoado, Mirai disse, Itachi, leve Kakashi para o hospital. Sim. Itachi imediatamente criou um clone das sombras para levar Kakashi para fora do campo de treinamento. Mirai foi até Izumi e disse, você é Izumi, certo? Se bem me lembro, seu avô é Okuto. Izumi assentiu nervosamente. Sim, Okage-sama. Então, curvando-se respeitosamente, ela disse, é uma honra conhecê-lo. Mirai acenou com a mão desdenhosamente. Não precisa ser tão formal. Seu avô e eu temos uma longa história. Vendo o comportamento gentil de Mirai, Izumi relaxou um pouco. O avô sempre falava de você, Okage-sama. Ele disse que você é o herói que salvou o clã Uchiha. Graças a você, minha mãe e eu conseguimos voltar para o distrito Uchiha. Mirai assentiu. Vamos caminhar e conversar. Sim, senhor. Enquanto Mirai observava o comportamento obediente de Izumi, um leve sorriso cruzou seu rosto. O mundo ninja está cheio de pequenos promissores, ele refletiu. Itachi, de agora em diante, eu cuidarei bem de Izumi para você. Capítulo 240. No caminho de volta para o complexo Uchiha, Mirai tomou a iniciativa de perguntar sobre Uchiha Izumi. Izumi, lembro que seu avô mencionou uma vez que você não costuma visitar o complexo Uchiha. Izumi assentiu. É verdade. Minha mãe e eu sempre moramos com meu pai. Ela sempre se preocupava com a situação dentro do clã Uchiha, então não queria que eu voltasse com muita frequência. Mas graças a você, tudo mudou. Então minha mãe me permitiu voltar para o complexo. Mirai assentiu. Entendo. Ele não comentou sobre as preocupações da mãe dela, mas simplesmente continuou. Izumi, como você está se adaptando a Anbu? Izumi respondeu imediatamente. Obrigada pela sua preocupação, Lord Okage. Todos foram muito gentis comigo. Então, olhando para Mirai, ela acrescentou suavemente. Mas, Sr. Okage, você parece completamente diferente de como Kakashi-senpai o descreveu. Mirai riu e deu um tapinha na cabeça. Aquele cara sofreu muitos golpes meus, então é natural que ele fique com um pouco de ciúmes. De agora em diante, sempre que Kakashi falar de mim, assuma o oposto. Ao ouvir isso, Uchiha Izumi não conseguiu evitar cobrir a boca e rir alegremente. Entendido. À medida que conversavam ao longo do caminho, o relacionamento entre eles se tornou muito mais familiar. Ao chegar ao complexo Uchiha, Mirai se despediu de Izumi. Ela ainda era jovem, era o suficiente para causar uma impressão. Fazer demais poderia fazer os outros pensarem que ele era algum tipo de canalha. Complexo Uchiha. No pátio, Tsunade, Konan e Uchiha Mikoto estavam tomando banho em uma grande banheira. Tsunade, desacostumada a tomar banho com outras pessoas, franziu a testa e perguntou, Mikoto, Konan, por que vocês insistiram em me arrastar para este banho com vocês? Mikoto sorriu. Tsunade, você vai se acostumar depois de algumas vezes. Mirai disse uma vez que somente sendo completamente abertos um com o outro podemos alcançar a verdadeira harmonia em casa. Tsunade cerrou os dentes. Então aquele bastardo intimida vocês assim o tempo todo? Konan balançou a cabeça. Eu não chamaria isso de bullying. Quem sabe? Talvez você comece a gostar também. Tsunade bufou. Até parece. Aquele pervertido pode sonhar. Mikoto e Konan trocaram olhares, mas não insistiram mais. Em vez disso, viraram os olhos para o braço erguido de Tsunade. Tsunade, por que você está agindo tão timidamente? Vendo suas expressões confusas, Tsunade murmurou. Não é timidez. Se eu não segurar, ele vai flutuar. Enquanto falava, ela soltou os braços. No momento seguinte, os olhos de Konan e Mikoto se arregalaram em choque. Eles nunca tinham visto algo assim antes. Não é de se admirar que Mirai tenha sido tão persistente com Tsunade. Comparados a ela, eles eram completamente superados. Meio mês depois, escritório do Okage. Dentro do escritório, Namikaze Minato, Uzumaki Kushina e várias outras figuras poderosas estavam juntas. Minato foi o primeiro a falar. Mirai, você está planejando invadir Iwagakure sozinha novamente? Uchiha Mirai assentiu.
Está certo. Minato suspirou desamparadamente. Mirai, você é indubitavelmente forte, mas Iwagakuri não é moleza. Especialmente o terceiro Tsuchikage Onoki, ele não é alguém que deve ser subestimado. Ele possui a liberação de pó, uma habilidade superior até mesmo a Kekkei Genkai. Ele pode desintegrar qualquer coisa em pó. Seu poder ofensivo é avassalador. Ir sozinho é muito perigoso. Minato estava profundamente preocupado. Se Mirai fosse atingido pela liberação de pó de Onoki, até ele poderia não sobreviver. Mirai simplesmente sorriu. Minato, não se preocupe. Não há ninguém no mundo shinobi mais forte do que eu agora. Você deveria se preparar. Quando eu conquistar o país da terra, entregarei a posição de Hokage para você. Vendo a confiança inabalável de Mirai, Minato percebeu que não havia sentido em discutir mais. Uzumaki Kushina, no entanto, não conseguiu conter sua frustração. Seu pirralho, você não pode pelo menos levar algumas pessoas com você? Você tem ideia do quanto sua segurança afeta todo mundo shinobi? Mirai olhou para ela e disse calmamente. Kushina, isso é jeito de falar com seu ancião? Kushina congelou. Ancião? O que você quer dizer? Mirai sorriu. O que Tsunade significa para você? Ela é minha tia. Exatamente, disse Mirai. Tsunade é sua tia, e agora ela é minha mulher. Então isso não me torna seu tio? O quê? A voz de Kushina falhou em descrença, sua expressão cheia de choque. Já era ruim o suficiente que ele já tivesse encantado suas melhores amigas, mas agora até Tsunade. O que diabos esse cara estava tentando fazer? Minato, parado ao lado, ficou completamente pasmo. Jiraiya-sensei, você pode parar de procurar pela criança da profecia. Nossa casa inteira está condenada. País da Terra. Uma extensão infinita de terra árida se estendia em todas as direções, repleta de montanhas rochosas e terrenos irregulares. À medida que o vento soprava, poeira e areia giravam no ar. Uchiha Mirai estava sentado sobre uma massa flutuante de areia dourada, caminhando lentamente em direção a Iwagakuri. Quando ele ainda estava a vários quilômetros de distância, uma figura baixa apareceu em sua visão. Onoki. Onoki estava sozinho no chão, com os olhos cheios de determinação inabalável. Ele permaneceu imóvel, como uma pedra firme. Uchiha Mirai apoiou o queixo na palma da mão e olhou preguiçosamente para baixo. Então, terceiro Tsuchikage, você está aqui para me receber? Onoki bufou e cruzou as mãos atrás das costas. Eu estava esperando por você. Demorou bastante. Quando ele terminou de falar, ele flutuou lentamente no ar. Mas no segundo seguinte, um estalo agudo ecoou pelo ar. O rosto de Onoki se contorceu e ele de repente caiu de joelhos. Ugh, droga! Ficar em pé por muito tempo machucou minhas costas. Observando essa cena, Uchiha Mirai ficou sem palavras. Esse velho está falando sério? Depois de um momento de luta, Onoki finalmente conseguiu se levantar e levitou até ficar no mesmo nível de Mirai. Sua voz era baixa e resoluta. Uchiha Mirai, por que você deve conquistar o mundo shinobi? Se você abandonar essa ambição, prometo que Iwagakuri nunca agirá contra Konoha. A expressão de Mirai permaneceu indiferente. Uma promessa? Qualquer suposta garantia não passa de auto-engano. Não significa nada. Onoki retrucou. Como isso pode ser sem sentido? Posso fazer um juramento como terceiro Tsuchikage. Mirai soltou uma risada fria. Promessas só existem quando ambos os lados estão igualmente comprometidos e não têm escolha a não ser chegar a um acordo. No momento em que o equilíbrio de poder muda, o lado mais forte sempre quebrará sua palavra. Isso já foi provado inúmeras vezes. Quanto ao porquê de eu buscar unificar o mundo shinobi, Mirai coçou o queixo. Eu, Uchiha Mirai, não preciso me explicar para ninguém. Onoki ficou em silêncio por um momento antes de dizer, se é assim, então não tenho escolha a não ser derrotar você. Ao ouvir isso, Mirai sorriu como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Derrotar-me? Você deve estar delirando, velho.